Olá, ouvinte, espero que você esteja bem. Antes de você ouvir aqui o episódio, não esqueça de seguir a gente aqui na plataforma que você estiver ouvindo o episódio, beleza? Curta o episódio e vamos nessa. E no episódio de hoje eu tô aqui com a Nath Guareschi, que é cantora, compositora e mil coisas que eu ainda não sei sobre ela. Nath, por ter aceitado aqui participar do meu podcast. Muito obrigada, Matheus. Eu que agradeço muito pelo espaço, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu estava revendo, sabe, as nossas conversas, e aí eu falei assim, nossa, faz um tempinho já, né, que a gente se conhece, porque eu acho que eu falei com você a primeira vez em 2018. É. E aí eu falei, pô, que legal, assim, desde aquela época você me deu um total apoio, assim, eu lembro que você gostou, você curtiu de uma música, Eu Posso Ser, né? E aí a gente, enfim, começou a falar sobre ela e eu falei, nossa, faz um tempão já estamos aí em 2022. 4 Que bom. anos. 4 anos, olha 4 só, anos. voou. Voa pra caramba, viu? É, E o que eu acho legal disso é que eu conheço muita gente de 4, 5 anos atrás que eu pego e olho hoje, né? Eu vejo que deu um boom, né? Cresceu as mídias, os números de streaming, e isso é muito foda, velho. sim, pô, espero que eu seja uma dessas pessoas. Com certeza é, porque eu lembro que você me mandou uma música, a sua primeira música você tava lá com 300 ouvintes no Spotify. Sim, exatamente. Hoje eu tô com 53, acho, 53 mil. Realmente, assim, aliás, muito obrigada, Matheus, pela. Eu acho muito importante esse papel, assim, que as pessoas têm na nossa vida de, no começo, de fortalecer a cena no começo. Uhum. Porque no começo, quando você tá com 300 ouvintes mensais, as pessoas não te olham, né, com o mesmo olhar que olhariam com você com mais de alguns mil ouvintes ali. É. Então, foi muito importante, assim, você me dar esse espaço, essa abertura, e é muito importante que as pessoas façam isso, porque a gente só consegue crescer assim, né, se ajudando. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, Ninguém solta a mão de ninguém, exatamente. uma coisa que eu sempre gostei do seu trabalho é que sempre foi tudo feito com uma puta de uma qualidade, sabe? Com a voz, instrumental, as letras são sempre muito boas. Uhum. Poxa, é legal ouvir isso porque eu tenho um capricho muito grande assim com as minhas composições e com cada produção que a gente solta e faz para cada música, porque cada música envolve muitas coisas, né? Então a gente tem um trabalho antes, de pré-produção, de pensar sobre a música, desde Uhum. do processo de composição até em como a gente vai lançar, o que é legal, para quem que a gente está falando, passando essa mensagem. Aí eu tenho um carinho super grande, além da produção, também com o clipe, com esse efeito visual que as músicas trazem. Então, é uma trabalheira, assim, né? Quem tá de fora não imagina que tem tanta coisa por É, trás, mas eu busco sempre fazer com o maior carinho, assim, do mundo. daí sempre sai tudo muito bom, Nath. É Que algo legal bom de ouvir ver. isso. Que bom. E, Nath, pra gente dar aqui ao início ao episódio, como foi o teu início na música? Meu início na música, eu falo que tem o início pessoal, né, no meu encontro com a música pessoal e o meu início profissional, mas a música ela já me acompanha ali desde a barriga da minha mãe. Uhum. A minha mãe ela documentou minha infância inteira, assim, com aquelas câmeras que você colocava no ombro, aquele trambolho, Aquelas aquela coisa câmeras que é maior que a gente? maior que a gente, pesada, que tinha Uhum. a fita VHS, que Sei. talvez os jovens que vão ouvir aí o podcast não sabem o que é VHS, é uma fita. E é assim Rebobinar uma fita pra pegar e devolver na para fita devolver na segunda? locadora, exatamente. A gente É. alugava os filmes para devolver depois da segunda. E a minha mãe, ela documentou minha infância com essas fitas, assim, acho que foi um dos melhores e maiores presentes que ela me deu,
porque algumas lembranças a gente guarda, né, na memória, mas outras eu refresco a memória, assim, vendo nessas fitas. Então, nessas fitas ela me ensinava muitas músicas. E eu era louca para chegar da escola e para casa e cantar as músicas que ela tinha me ensinado e ela me filmar cantando aquelas músicas. Então, eu sinto que a música ela chegou na minha vida assim, em primeiro momento, através da minha mãe, né? Dessa paixão que a minha mãe também tinha pela música. E aí eu tinha essa ligação muito forte com a música. Aí depois minha irmã nasceu, quando eu tinha 10 anos, a minha mãe engravidou de novo, teve minha irmã, e eu colocava ela para dormir, fazia ela dormir, pegava no colo e cantava as mesmas músicas que minha mãe tinha me ensinado. Da hora É, isso. é, mas daí eu já tava muito enjoada das músicas, assim, eu já tava tipo, pô, que chato cantar sempre as mesmas músicas e tal. E aí eu comecei a inventar umas musiquinhas ali, de ninar, umas coisas, e descobri que isso era compor, né? E quando eu descobri isso, eu fui correndo pra minha mãe e falei, mãe, as músicas elas contam histórias, e como é que é isso? Ela cada música conta uma história. A música fala sobre amor, a música conta uma história pessoal. E aí eu comecei a pirar nisso, assim, acho que criança não tem muito esse limite, né, e tem uma Sim. imaginação muito, é um campo muito fértil, né, pra gente pensar em histórias e coisas, e aí eu comecei a compor, assim, então esse foi o meu processo inicial na música, aí depois eu comecei a fazer violão, aí comecei já a tocar em alguns festivais, alguns barzinhos, e aí foi quando tudo começou profissionalmente, né? Eu dei um passinho a mais ali no degrau. E você tinha quantos anos quando escreveu Quando as isso músicas? aconteceu, quando eu comecei a fazer aula e tocar em barzinhos, eu tinha 14. Então, Caramba, bem novo. faz um tempinho já. Caramba, da hora. E o que tu usa de referência e de influência que você pega e ouve e vê assim, pô, nossa, isso aqui é muito foda, isso aqui me descreve de uma maneira absurda. Então, eu cresci ali no interior de São Paulo, né, numa cidade chamada São José do Rio Preto, e lá se ouve muito sertanejo, né, até hoje, mas naquela época se ouvia muito sertanejo raiz. Meu pai e meu avô, eles amavam moda de viola, então eu cresci ouvindo muita moda de viola. E eu Uhum. acho que por isso é tão forte, assim, nas minhas músicas, esse lance de contar histórias, porque a moda de viola, ela sempre traz uma história. É uma história comprida, né? Com uma moral, com uma coisa que te faz refletir e tal. E então essa foi minha primeira influência, assim, acho que foi além das cantigas que a minha mãe cantava para mim, foi a moda de viola, assim, de fato. Mas aí depois, quando eu vim para São Paulo, que eu vim fazer um curso aqui, logo com 14 anos, eu já vim para cá para fazer um curso, e depois eu acabei Uhum. me mudando para cá com 17 anos para fazer faculdade. Aí eu conheci o outro universo, né? O universo da MPB, assim, que é o Caetano, a Marisa. Eu fiquei completamente apaixonada pelo trabalho da Marisa Monte, assim, devorei os discos dela e do Caetano também. Eu ouvia demais, assim, aqueles acordes eram muito diferentes para mim e as letras também. Então, eu acho que essa fonte aí também me serviu muito como inspiração. E eu acho que hoje em dia é uma mistura de tudo, assim, porque eu me deixo influenciar muito sobre todas as coisas da vida. Às vezes eu escuto uma história na fila de um banco Uhum. e eu falo, nossa, isso aqui daria música. Eu tava conversando agora, antes de entrar na entrevista com o Vitor, que trabalha comigo, e ele falou uma frase que eu falei assim: não, eu vou favoritar essa mensagem aqui, que eu preciso compor com essa frase. E então eu acho que eu me inspiro muito com as pessoas que estão à minha volta também, me inspiro com as histórias e com tudo, sabe? Uhum. Eu ia até te perguntar sobre é, quantas músicas que você tem assim, escritas assim. Você tem uma noção?
Então, eu assinei com a BMG, né? A BMG é minha editora. Eu demorei muito tempo, assim, para entregar minhas músicas na mão, assim, de alguma editora, porque era como se eu estivesse entregando minha filha para alguém cuidar, meus filhos todos, para Uhum. alguém cuidar. E quando a BMG chegou, eles me provaram ser as pessoas mais competentes do mundo para isso. E eu tô muito feliz lá dentro. E eles cuidam, assim, de cada composição minha, de cada música nova que eu faço e de toda a listagem ali, de todas as obras. Uhum. Eu tenho uma noção, mais ou menos, que já passaram de 200, mas eu não tenho noção exata de quantas, porque à medida que eu vou fazendo, eu vou mandando para eles, isso vai ficando lá catalogado, e aí eu vou perdendo essa contagem, né? Essa Então eu sei que contagem. já passaram de 200, mas Caramba, coisa pra caramba. quantas eu não sei, porque não para de crescer. É. E você disse que às vezes tá ali uma fila do banco, vem uma. Se eu olho uma conversa de alguém e fala pra você que dá uma música, né? Nossa, isso acontece demais comigo, assim. Às vezes tem amigas que contam histórias. Eu já fiz música com histórias de amigas minhas que se ferraram, assim, em relações e tal. Eu faço primeiro, né? Aí depois eu mando e falo, ó, tá aqui, não vou falar teu nome, mas você me serviu de inspiração aqui. E eu faço música com tudo. Tem uma amiga minha que tem um cachorro que é muito fujão, e o nome dele é João. E aí eu falei, não, vou ter que fazer uma música para esse cachorro, porque ele tinha altas aventuras, assim. E aí fiz música para João. Então eu acho que a vida é, tem muito campo pra gente, assim, trabalhar, sabe? Mesmo que a gente se influencie por um cantor aqui, por um disco ali, eu acho que a vida mesmo, as pessoas à nossa volta, acho que é o que a gente tem de melhor, assim, de conteúdo, sabe? A vivência. Então eu pego mesmo, assim, na cara dura essas histórias aí e vou transformando. E o importante é ser contado, não importa se tá com. De saber de quem é ou não, né? Exatamente, exatamente. E agora vamos. Aí foi lá pra 2018 que eu peguei e te conheci, né? A gente Uhum. se conheceu. Aí eu via muito, né? Os vídeos que você lançava, os covers, cover ou era autoral também. E tem duas músicas que eu até hoje não entendo por que você não lançou. Críticas. Críticas. Não. Queria deixar aqui atestado uma crítica, mas com todo respeito que deve ter um motivo lá em cima, mas tudo bem. Vamos Que lá, é, vamos ver. Vamos ver que se é, eu vou ter justificativa plausível para isso. que é a Dona Flor e Sim. a Turista. Tá, eu, eu, São eu, duas músicas muito foda. eu super entendo a tua frustração. Eu amo muito essas duas músicas. Eu fiz, acho que a Dona Flor, se não me engano, veio antes de Turista e eu peguei um amor muito grande, assim, pela Dona Flor. E eu comecei a produzir ela. E sabe aquela música que você ama tanto, que você tem um carinho tão grande por ela, que a produção, para mim, na época, ela não estava nem à altura do que era a música, sabe? Então eu falei assim, Sim. não, eu ainda não posso lançar ela, porque ela ainda não tá do jeito que eu queria que ela tivesse. E às vezes a gente é engolido, assim, né, pelo tempo, porque a música, eu sinto que a gente tem um tempo que você faz a música ali, que você tá completamente apaixonado pela música, e você Uhum. fala, nossa, esse é o momento certo de lançar, porque são duas coisas, né? A gente que trabalha com música, vive com essa parte da razão e emoção. Música, para mim, eu tenho uma conexão muito forte com as minhas músicas, então é completamente emoção. Aí tem o lado da razão, que é essa coisa mais burocrática, de tipo, vamos lançar dia tal, fazer isso, fazer Uhum. aquilo. E isso tudo meio que vai minando ali na tua emoção. Então, era uma coisa que eu tinha tanta expectativa, é uma música que eu acredito tanto nela, assim, que eu tenho um carinho tão grande, que eu queria fazer uma coisa melhor. E eu acho que eu não cheguei nesse momento de falar assim, nossa, agora cheguei num momento especial
e vou lançar essa música, mas eu te dou certeza, assim, absoluta que eu vou lançar ela. Não. E tanto quando as pessoas ouvem, assim, né, já me pediram, na editora mesmo, já me pediram a música diversas vezes, assim, para gravar. Uhum. E eu falei, não, calma, calma aí, peraí que eu vou gravar ela ainda. Então eu aceito a crítica, viu, Matheus? Mas eu vou Uhum. deixar como uma promessa aqui que Dona Flor será gravada. E sobre a turista eu fiz ela, eu fiz para Ivete. Uhum. Eu lembro que a Ivete estava procurando música e tal, estava gravando música com uma galera mais nova. E aí eu compus ela pensando na Ivete. E aí acho que a gente até chegou a mandar ela na época, mas tem toda essa burocracia também de isso vai dar certo, isso não vai, vai entrar, não vai. E ficou. E eu fiquei na minha cabeça assim, não, essa música é dela, não é minha. Essa música é pra ser dela. E eu tive um respeito, assim, a Ivete nem me conhece, nunca me viu na vida, e eu tô aqui segurando turista pra É ela. pra ela, é pra ela. É pra ela, espero que ela receba isso um dia e Ela vai receber, com perceba que essa certeza. música foi feita pra ela. Não, e fica aqui o convite, né? Caso um dia a Ivete escute o podcast, fica aqui o convite que tá super convidado aí, viu? Exatamente, Ivete, por favor, você tá convidada a gravar turista e a vir no podcast contar um pouquinho mais sobre essa nossa nova amizade que vai surgir. Eu tenho fé que vai. Só ter fé que bora vai. Exatamente. E você lançou a sua primeira música também em 18, que foi a Me Dá Uma Dica, né? Foi. Meu primeiro lançamento nas plataformas foi em 2018, foi a Me Dar Uma Dica. Eu já fazia músicas, já tinha muitas coisas, né, antes de 2018, mas tava morrendo de medo, né, de me aventurar, assim, essa coisa de lançar música. Nossa, eu lembro que no dia do lançamento de Me Dar Uma Dica, eu passava mal, assim, e eu não entendia que, tipo, ia lançar a música, não ia acontecer nada, mas para mim era um evento, para mim era uma Uhum. coisa que ia mudar minha vida. E mudou, de fato, porque eu acho que é uma porta que se abre ali, você tá compartilhando, dividindo sua música com muitas pessoas, né? Porque é diferente de você estar ali no teu quarto, na tua rodinha de amigos que já conhecem teu som. Eu tocava muito na época da faculdade, então o pessoal ali no bar, nos barzinhos que a gente tocava, conheciam e tal, mas é uma outra proporção, né? Sei. O streaming, ele entrega você para pessoas que você jamais conseguiria chegar, né? Não fosse ali Isso que por é essa... doido, né? Pessoa que É você muito doido. nunca viu na sua vida, você nem imagina onde mora, o pessoal de lá do outro lado do mundo tá Não, lá é ouvindo. muito doido. Tem uma menina que me acompanha há muito tempo, que é a Ari. Beijo, Ari, manhinha. Elas são lá de Alagoas, de uma cidadezinha que chama Murici. E Uhum. ela veio até antes do streaming, ela veio lá, tipo, pelo Facebook, pelos covers que eu gravava, e ela Uhum. tá até hoje me acompanhando e tal. E eu já achava isso maluco, porque eu falava, nossa, como assim? Né? A minha música ali, a interpretação de alguma coisa que eu fiz, chegou na casa de uma pessoa que eu não sei nem onde fica, e aí a gente já criou um vínculo, uma ligação, uma conexão e tudo mais. Então Aham. Nossa, é muito mágico isso, assim. É uma coisa que até hoje eu fico. Eu não sei se eu sou muito caipira, mas eu fico olhando pra isso e eu falo, caramba, que coisa legal. Esses dias eu tava vendo os números aqui do podcast e tinha ouvinte, sei lá, de Portugal, da Espanha, tipo, falo, mano, como que essas coisas chegam lá, sabe? É Sim, exatamente. um negócio meio doido. É muito louco isso, é muito. E que bom, né? Que existe, porque eu acho que é uma ferramenta muito boa para a gente conseguir divulgar nosso som e, nossa, Uhum. não sei nem mensurar, assim, o quanto isso foi importante, né, nos meus lançamentos. Mas tudo isso começou com Me Dar Uma Dica ali em 2018. E qual que é a trama por trás dela, Nath? A De alguma, trama tem uma história de alguém, de alguém que eu ouvi na fila do banco. de alguém que você tava ali
comprando um macarrão no mercado e Ouvi a numa pessoa história. reclamar. Nessa época eu tava fazendo terapia, né? Uhum, E eu tava pensando, né, nessas questões assim que a gente leva para terapia, para a gente analisar e tudo mais. E uhum, aí eu acho que o que amarra ela é justamente isso, assim, eu queria meio que esboçar uma conversa com um terapeuta ali, de uma pessoa que está deitada no divã falando sobre as coisas e que no fim de toda terapia, quem fez terapia, quem faz terapia sabe disso, que no final de cada sessão ali a gente meio que tem uma devolutiva, né? uhum. E de certa forma, tipo, tem a devolutiva de me dar uma dica é que amor demais é ruim, né? Amor demais nem sempre é bom, né? Então, é aquelas coisas bem reflexivas que ficam na tua cabeça e você fala, pô, como é que uma coisa que é boa pode ser ruim? Não, mas aqui existe uma medida. E todas essas coisas acho que estão ali dentro do campo da terapia. Então, me dá uma dica é um paralelo, assim, com essa questão mais analítica. Uhum. E eu entendo essa parada de. Hoje eu passei 45 minutos falando sobre alguém. Tipo, eu de uns meses pra cá, eu tô também fazendo terapia. Tipo, é muito foda fazer. Tipo, é bom. Tá curtindo? Na hora que você vai lá, você senta lá, fala, você fala com a pessoa, você te. Um pouco. É aquele peso que você sente um pouco. Sim, pô, nossa senhora, ainda mais no atual momento que a gente vive, assim, tantas É, coisas, né, rolando, não sei o quê. Eu acho que esse processo de terapia, assim, é um tempo que a gente dedica pra gente se conhecer, né? é. Então, enquanto você tá falando ali, você tá se conhecendo, refletindo, pensando. Eu acho muito importante. Eu acho legal porque meio que todo mundo meio que merece ficar bem, né? Tipo, tem um. Com certeza. Você vai lá, você entende os seus medos, os seus anseios, como você funciona. Uhum, com E é certeza. bem, E é bem falam que a legal gente isso. faz terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia, mas deviam fazer. Exatamente. Basicamente, estou resumindo, Exatamente. galera. Façam terapia e Faço acelerem aí o terapia. nosso processo. E é bom, recomendo. Só achar um, É um muito bom. profissional, um profissional bom aí que você com certeza vai ter bons resultados. Exatamente. O fundamental é que seja um profissional bom mesmo, bem, bem lembrado. Né? E também em 18 você lançou a Eu Posso Ser. Lancei Eu Posso Ser, lancei Eu Posso Ser, ela foi processo de um camping, assim, de um camping, que foi é, onde eu conheci o Alê, a Marília, o outro Alê, e aí o Alê, o Alisson, o Alê, a Marília, e, e aí a gente fez essa música ali, pela primeira vez que a gente estava se conhecendo, e foi uma música que quando a gente terminou, assim, de fazer ela, a gente sentiu uma coisa muito boa, assim, uma energia muito boa nela. Eu já tinha gravado meus três primeiros singles e já tava Uhum, meio que engatilhado ali e tal. Eu não tava com essa na manga, né? Mas aí eu fiquei com uhum. tanta vontade que eu perguntei ali pro pessoal, não, alguém vai gravar, vamos não sei o quê. E aí fiquei morrendo de vontade de gravar ela e o pessoal deu o aval ali, não, bora, vamos fazer. E aí eu gravei ela com feat com a Marília, que é maravilhosa também, que tem um trabalho incrível. Ela E que tá sempre com o pessoal aí soltando música aí, que também tem som com o Fernando Malte, um monte de gente aí, sim, com certeza. só Pô, a cara Mar foda. o Fernando, eu conheci o Fernando também em algum sarau que a gente fez, assim, às vezes a galera se reúne para fazer uns saraus, assim, e aí você acaba conhecendo muita gente, né? A Má, eu conheci a Marília, eu conheci através desse camping, e assim,
Quando ela abriu a boca pra cantar, eu falei, meu Deus, eu preciso, porque eles dividem em grupo, e eu falei, meu Deus, eu preciso cair no grupo dela porque eu não vou precisar nem abrir a boca. Ela canta muito, ela canta um absurdo. Aham. E aí a gente se conheceu ali também, e depois ela continua fazendo mil trabalhos. A Maia é atriz, faz musicais, lança as músicas também autorais dela, tem um trabalho maravilhoso, e a gente tem essa parceria aí. Antes da pandemia em si, tinha muito sarau, essas coisas nesses campos, tinha bastante, né? É verdade, aí veio a pandemia e transformou tudo em live. Do live call, né? É, live, call, só isso. Mas acho que a gente tá. São processos, né? A gente vai passando por isso, mas antes da pandemia realmente tinham muitos encontros assim, o que é Uhum. muito legal, né? Porque no sarau você abre portas para conhecer muito som novo, pessoas novas que às vezes você não viu ainda nas redes, pessoas que você já viu nas redes, mas que você não tinha tido oportunidade de conhecer pessoalmente. Uhum. É, enfim, eu amo, né? Eu falo sarau, eu tô lá já. É. E a Eu Posso Ser, eu acho ela uma música muito forte, sabe? Tipo, eu tenho uma playlist que eu tenho que é assim, que é, músicas que eu quero aprender a tocar. E Eu Uhum. Posso Ser tá lá, porque eu gosto dela, é muito boa a música. Pô, vou te ensinar a tocar ela, então, porque ela é muito fácil. É, E vou te ensinar, então, com o maior prazer. Eu lembro que quando eu te conheci, eu falei da Eu Posso Ser, e aí você falou assim, eu falei, vê aí se você gosta da música e tal. E você falou, meu, adorei a música, você me deu um feedback, assim, né, de uhum, tipo, nossa, eu gostei muito da música. E é tão legal a gente receber isso, assim, porque eu também acho ela muito forte, mas pra gente que faz, todas as uhum. nossas músicas, né, são assim, fortes, incríveis e não sei o quê, mas quando a gente tem essa devolutiva, assim, da galera de fora, é muito bom. E eu acho ela tem uma. É louco, porque foi a minha primeira experiência de composição com mais pessoas. Uhum. Antigamente eu só fazia música sozinha. E é impossível chegar num processo que você chega no coletivo, de uma composição assim no coletivo, com uma composição individual, porque a nossa cabeça funciona de maneiras completamente diferentes. Então, chega um momento ali que você vai para um lado, a pessoa vai para o outro. E se você não abre mão disso, a música não sai, né? Não sai. Então, a Eu Posso Ser, ela foi uma contribuição assim tão bonita e justa assim de todo mundo que estava ali, que eu também acho que ela ficou uma música muito forte, assim, sabe? É uma música que eu tenho um carinho e que eu coloco ela em todos os meus shows e tô sempre cantando. Foda pra caramba saber disso. A música é forte, tem uma mensagem muito bonita. É tipo uma mensagem com o pé na porta, sabe? Eu posso ser é isso aí, velho. Sim, sim, exatamente, é isso mesmo. E em 18 você também lançou a Seu Varal, né? Que acho que é a primeira música que você viu assim, opa, acho que. Acho que é. Que eu tô olhando aqui os seus números, né? Aham. Foi a primeira música que bateu ali o 100K, né? Tipo, você Sim, sim. falou, bom, É, eu acho que tem algo aí, né? pois é, essa música é uma música que eu já tinha feito ela violão e voz, assim, eu gostava muito dela, Uhum. violão e voz, e foi uma das músicas que eu já sabia, assim, pô, agora que eu vou lançar nos streamings minhas músicas, essa daqui é uma que com certeza eu vou lançar ela. E, e pois é, e tem essa questão dos números, assim, dela chegar num lugar. Ela é uma música que as pessoas que me acompanham têm um carinho muito grande, assim, por ela. Eu ouço as pessoas sempre pedindo e falando dela e tal. Ela vai para uma Uhum. cadência que é uma cadência minha, assim, muito íntima, sabe? Porque as minhas músicas todas, elas nascem assim, muito como a Seu Varal é. Uhum. É meio que uma verdade minha, uma coisa que eu não posso esconder, porque é muito meu, assim. Então a Sim. Seu Varal, ela tem isso, e eu acho que a verdade, né, por trás de cada música, assim, é muito forte, sabe? Então eu acho Uhum. que bate mesmo nas pessoas,
E assim, Seu Varal também prova que ela é uma música que eu lancei lá em 2018 e agora ela entrou numa série da Disney Plus. Ô, Então, louco. assim, foi uma coisa que tipo, era um sonho que eu tinha na minha vida, era emplacar alguma música minha em série, novela, filme e tal. Uhum. E aí a Disney Plus colocou Seu Varal em uma série, a primeira série original brasileira que eles lançaram. E ela tá lá e eu, meu Deus, tipo, a Seu Varal, nossa, eu comemorei como se fosse uma conquista, uma Copa do Mundo, A Copa do Mundo, é. que é algo muito maluco, assim, porque tem isso também, né? As músicas, elas são eternas, às vezes você fala assim, lancei lá em 2018, mas não, a gente tá em 2022 e ela acabou de entrar numa série, então, É. assim, querendo ou não, ela tá super ativa aí no mundo, sabe? E tem aquilo que as músicas, querendo ou não, elas são atemporal, né? Tipo, Sim, daqui 10 anos alguém vai lá, assiste a série e ouve lá, é a música e vai atrás do seu trabalho, né? com Isso é, certeza, com certeza. Essa é a isso é parte legal. muito legal, né, da música, Uhum. de ser atemporal e a gente conseguir acessar ela ali em qualquer geração e tal, e enfim, ela fica ali, né, pra sempre. E ela eu considero uma faixa muito bonita, e tipo, o clipe dela é bonitaço, tipo, Uhum. é um, é um visual absurdo de bonito. Meio que, posso falar, meio que sem palavras pra isso. Vendo ele ontem, que eu tava finalizando aqui Uhum. a pauta, né? Falei, caramba, isso aqui em 2018 é muito, tipo, é muito fora do. Posso falar do. Posso falar, é tipo uma coisa que eu vejo assim, que eu em geral, eu falo pros artistas é que assim, é que é tão simples, sabe? Tipo, mas é Uhum. aquilo, o simples não é fácil de você pegar e fazer, sabe? Exatamente, O simples não é fácil de exatamente. fazer. Não, o simples eu acho que às vezes ele é até mais difícil Exatamente. de fazer, porque é isso, né? É uma coisa que eu gosto de partir desse ponto da verdade, porque a verdade ela é muito poderosa, assim, sabe? Então, Uhum. eu acho que quando você faz uma coisa assim, que é a tua verdade, que tem ali a tua verdade, aquilo ali já te torna num outro lugar, assim, já te coloca num outro lugar, né? Então, É. porque essa coisa, eu entendo que a gente vive hoje, né, num mundo assim onde as músicas são obrigadas a serem virais e quem quer fazer a música andar tem que fazer uma música pensando nisso, nisso, nisso e naquilo. Mas eu não acredito muito nisso, assim, acredito porque eu sei que a parte comercial leva para esse lado, mas Uhum. eu não acredito nisso para mim, assim, para mim tem que ser o que é de verdade e se ela vai andar, se ela não vai, se aquilo ali vai tocar alguém ou se não vai, ok, é uma consequência. Mas Sim. eu acho que a verdade ela é assim. E aí, quando as pessoas vêm, acho que tem justamente essa sensação, assim. E a Silvaral, ela traz muito desse campo poético, né? Então, o clipe, Uhum. ele retrata muito isso. A gente queria passar isso no clipe, essa parada do tempo, da chuva, né? Porque Uhum. a música ela trata disso. Quando eu morava lá no interior, eu via minha mãe estendendo as roupas lá no varal e aí eu pensava, nossa, tem o tempo do sol para secar, não é a hora que eu quero, né? A roupa. É. A roupa ela tá lá, ela vai ter que secar depois. Então você tipo respeitar tipo o tempo da natureza e de todas essas coisas assim. Então eu acho que a música ela traz isso e o clipe ele tinha que passar isso também, né? Tipo, de alguma forma, Uhum. assim. Então foi um clipe, nossa, incrível de fazer, assim. Foi incrível. E eu imagino a trabalheira pra Menino gravar. do céu, se eu te contar, tinha uma casa lá que era no meio, era numa fazenda lá no em Itu, assim, Uhum. e aí o Mário, que foi o diretor desse clipe e de vários outros clipes meus também, o Mário tem um trabalho excelente. Ele tinha uma casinha assim no meio, ele falou: "Não, vamos filmar lá porque é muito bom". E a gente chegou lá, tava lotado de marimbondo, escorpião. Eu falei: "Ah, que bacana, eu vou entregar um clipe maravilhoso para a sociedade, mas vou sair daqui direto para o hospital".
Tava um sol absurdo. Primeiro que a gente começou a filmar 5 da manhã, porque a gente queria pegar o sol nascer, assim. E aí, artista independente é aquela coisa, né? A gente não tinha como ir um dia antes, pegar um hotel, nada disso. Eu saí de É, casa 3 horas da manhã. na hora, tipo, vamos lá, bora. Bora, eu peguei e Amanhã, saí de amanhã, casa. amanhã eu posso sair, demorou? Valeu. Foi tipo isso, assim. Aí minha mãe veio pra cá, aí tipo, saí 6 horas, 3 horas da manhã de casa, levei pão, queijo, não sei o que lá, e aquele sono, aquela coisa pra gente começar a se maquiar e correr pra pegar o pôr do sol. Então tem correria, assim, nos meus primeiros clipes nossa, o que mais tem é É os correria. perrengues por trás, né? Os Os perrengues também. perrengues são maravilhosos. Os perrengues dariam outras músicas e outros clipes, assim, só de perrengue. Eu imagino. Mas foi uma trabalheira, mas como todo clipe, assim, é uma trabalheira, mas depois tá lá também. Um trabalho que é atemporal também, que tá eternizado lá, então vale a pena. E deve ser muito foda, tipo, você pegar, fazer todo esse corre e ver ele pronto, né? E falar, pô, nossa, deu certo. Tipo, um puta no perrengue, mas foi entregue, tá aí, tá feito. Nossa, deve ser. Nossa, é muito legal essa parte, assim. Eu lembro que meus pais não. As pessoas que estão de fora da música, assim, acho que não tem muita noção de como é trabalhoso, né? Uhum. Assim, você fazer todo esse trampo, porque não é só a música, então tem a produção, tem isso, tem aquilo, tem a parte burocrática, e aí tem a gravação do clipe, que é uma coisa à parte, é muito trabalho. E eu fui pra minha cidade para gravar um clipe lá, e aí foi quando meus pais acessaram, né, esse universo, que eles viram a correria que era, o trabalho que dava, e tipo, ficar 17 horas seguidas gravando, e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu lembro que um dia eu cheguei na casa dos meus pais, meu pai tava com a TV ligada, com vários amigos, obrigando todos eles a assistirem o clipe. Pô, da hora isso. E tava todo mundo quietinho, eu falei, nossa, ele tava lá com todos os amigos, tipo, pedindo pra todo mundo fazer silêncio e assistir o clipe, porque aquilo ali tinha dado muito trabalho pra fazer. E Aquilo todo assim, mundo tinha que. vocês vão assistir sim, pô. Pode, Vai assistir sim, eu não quero saber se gosta ou não, vai ver até o vai final, assistir. vai valorizar o trabalho da minha filha. E aí É, eles entenderam, tipo, né, como é que é essa dinâmica, assim. Mas dá um orgulho, assim, muito grande mesmo, depois hum, de ver o trabalho pronto, assim, sabe? Dá aquela sensação de aham. ufa, nossa, que maravilha. Aquilo lá, o perrengue valeu a pena. Valeu a pena, cada ferrengue. É, foda. E em 2019 você soltou Outro Ar, né? Soltei outro ar ela veio numa pegada. A Outro Ar eu tinha feito ela, na verdade, na época eu fiz a Outro Ar, acho que eu nunca contei isso pra ninguém, mas eu fiz pra um DJ que tinha me procurado e tal, pra gente fazer Uhum. uma música assim, ele tinha me dado umas bases e tal, e aí eu pensei nessa música, pensei nessa letra e fiz, e aí acabei não mandando pra ele, porque eu falei assim, não, acho que eu gostei muito dessa música pra mim, e aí fiquei com ela ali, né, engatilhada. E aí, quando eu cheguei pra gravar na Red Media, que essa foi a primeira música que eu fiz lá com os meninos na Red, aí eles falaram, pô, mostra aí alguma coisa que você tem só pra gente aquecer, né, pra gente poder começar aqui um processo de composição. Aí eu mostrei essa música, eles, pô, essa música é muito boa, a gente tem que gravar ela agora. Uhum. E aí eu falei, nossa, sério, sério. E enfim, ela foi a minha primeira música ali na Red que vem. Que ela já traz uma dinâmica diferente das outras músicas que foram gravadas com banda e tal, que foi um outro tipo de produção. Essa música ela já traz uma dinâmica um pouco mais de beat, ela já traz outros tipos de elementos que eu queria ali me aprofundar, me mergulhar nesse universo ali, entender melhor. E essa música é bem foda porque eu acho que sabe quando você fala, você faz o boom, tipo, eu acho muito foda. Tipo, não, talvez eu seja doido, mas o boom, tipo, sei lá, velho, fala, caralho, velho. Não, talvez eu seja doida. E talvez Ou eu seja doido por gostar de moda disso. Pode ser também. Pode ser. eu acho que é uma coisa positiva, viu, ser doida Uhum. e gostar do Boom. Pô, o Boom, eu também gosto muito do Boom, então eu não vou te julgar, não. Boom, falei, É, caralho. É bem foda essas coisas. Tipo, é uma coisa bem simples que tem em música que a gente pega e presta uhum. atenção. Tipo, isso é bem.
Legal. E a letra é bem positiva, tipo, bem pra cima. Sim, É. bem good vibes. Ela tem um clipe também, tipo, nessa pegada, sabe? Uhum, Bem good vibes mesmo, assim. Só energia boa. uhum. Aí também, em 19, você soltou Gin, né? Que Aí já vi uma pedrada, né? Gin foi. Quando eu ouvi, falei, caralho. Foi, foi tipo isso. A Jin, ela é uma música que eu também fiz ela. Eu lembro exatamente do dia que eu fiz ela, que eu tava violão e voz aqui, no Uhum. meu home studiozinho aqui em casa, e aí eu fiz ela numa outra cadência, assim, e tal. Mas eu fiz despretensiosamente. Aí, quando eu cheguei lá no estúdio, eu falei para os meninos, queria mostrar aqui, né, uma música que eu fiz. Aí eu mostrei, mas eu não tava muito confiante, assim, de que a galera ia curtir essa música. Aí a hora que eu falei, não enche meu saco, enche meu copo de gin, os meninos, essa música é muito boa. A galera começou a pirar. E a gente começou o processo de produção dela. E é uma música que a Gin, assim, é um xodozinho meu, porque ela me levou para um lugar do pop que eu sempre quis estar, assim. E ela me abriu muitas portas, ela me apresentou para muitas pessoas. É uma música que foi muito bem aceita. É uma música que até hoje, para você ter uma ideia, eu recebi assim algumas mensagens ao longo desde quando eu lancei ela. Tá tocando aqui num resort, tá tocando no hotel, tá Então, tocando num barzinho. eu já andei em shopping, tava lá, eu entrei, eu lembro até hoje, foi em uma Renner, foi no shopping ali do Tucuruvi, eu entrei Nossa, lá que e legal. e tava tocando. Que legal. Meu, aí outro dia uma amiga minha me mandou falando que tava tocando no Pilates. Falei, Caramba. nossa. Eu falei, ô louco, 8 horas da manhã, o Pilates tá tocando gin. Esse Pilates aí é bem pra frente, assim. É, mas, enfim, ela é uma música que caminha sozinha, ela é uma música que chegou em muitas pessoas, em muitos lugares. Ela é uma música que também me colocou, assim, numa outra posição, assim. Uhum, Então, a Gin, ela é um divisor de águas, assim, pra mim, ali na carreira, sabe? uhum. E o clipe é bem legal, tipo, é uma pegada bem popzinha, tipo, muito. Posso falar, é bem dançante, eu falo, tipo, Sim, é bem pra chacoalhar os o esqueletos aí esqueleto. do pessoal. O clipe é uma coisa que a gente queria envolver esse universo de uma mistura de chutar o balde com. Bom, é isso, né? Que a gente tem aqui. Então, Uhum, é essa coisa dançante, essa coisa da própria bebida, né? E a gente gravei esse clipe com o Mário também. Então, a gente gravou na Ginteria, que foi um espaço também super legal, que tinha tudo a ver, assim. uhum. Foi um clipe super gostoso também de fazer. Foi um clipe, nossa, com muita figuração. Então, clipe com figuração tem tudo isso. Você conhece muitas pessoas também, o universo ali de cada um e tal. E, enfim, foi uma delícia de fazer. É bem legal. Aí em 2020 veio a pandemia, Nath. Como foi Putz, pra você a pandemia? nossa, a Teve pandemia algum foi. bloqueio de criação? A Ou foi. pandemia, eu tive todos os bloqueios que você imaginar na Hum, vida, eu tive, porque quando a pandemia veio aquele medo, né? Aquela tensão, assim, de meu Deus, e agora? E eu não consegui compor. As pessoas falavam assim, é bom, porque agora você vai ficar em casa e vai ficar compondo. Eu falava, desculpa, mas eu não tô conseguindo compor, eu não consigo. E o que eu conseguia, assim, escrever não era muito positivo, né? Era uma uhum, coisa mais reflexiva e tudo mais. Então eu tive um processo de bloqueio criativo muito grande, assim, no primeiro ano inteiro. Eu me permiti só ficar assustada mesmo, assim. Eu não consegui produzir nada, 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 nada. Aí depois eu fui começando a tentar, tipo, furar essa bolha, assim, e escrever mais umas coisinhas, a tentar me fortalecer ali. Eu acho que esse foi um momento
geral, assim, muito, muito difícil, né? Onde a gente estava ali, tipo, simpatizando, empatizando com as pessoas que estavam sofrendo pra caramba, e a gente sofrendo também, a gente com Sim. medo, e a gente. Então foi um momento de muita tensão, de entender também ali qual que era a mensagem disso tudo e tal. Então foi um momento em que eu acho que todo o resto que não era saúde, todo o resto era secundário, né? Então É que a a gente não música pra sabia mim, quando que ia acabar, né? Tipo, a gente não pois tinha é. uma. Tipo, daqui 15 dias acaba isso, mas não. Só foi. Não acabou até hoje, né? Até hoje, é. Até hoje não acabou. Então é uma coisa que a gente teve que. Eu acho que foi uma fase de adaptação mesmo, né? Da gente se adaptar. E a fase de adaptação tem isso, né? Tem essas questões da gente bloquear, não conseguir, ter Uhum. que encontrar outros caminhos e tal. Então, para mim foi bem assim. Eu fiquei por um bom tempo assim, mais fechada e com muito medo. E aí depois eu fui conseguindo sair para a vida assim de novo e escrever uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Foi bem complicado aí pro pessoal que trabalha com ideia, né? De fazer alguma coisa Nossa, e tem total, os bloqueios. foi bem estressante. Que nem esse projeto aqui do podcast, eu tenho ele desde 2020. Eu tinha ele escrito com os episódios tudo já feito. Só que eu não conseguia, tipo, eu sentar e gravar, sabe? Tipo, não consigo. É, Sim, tipo, tem aquela insegurança de, tipo, pô, você. E tava em época, né, de coisa ser. De ser imagem, de você pegar presencial, né? Essas coisas. sim, sim, Aí eu total. falei, pô, será que eu pego e lanço, não lanço? Aí foi esse ano eu tava meio com a cabeça vazia, né? Dizem que cabeça vazia é a oficina do capeta. Eu falei, É. eu vou soltar isso, vamos ver no que dá, né? Pô, foi muito bom que você soltou, porque eu acho que é isso, assim, acho que naquela época a gente tava numa maré de incerteza, né? Então você meio que fica Uhum, assim, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, você fica com medo, né? Querendo ou não, tipo, a pandemia veio e mostrou um monte de coisa, esfregou um monte de coisa na nossa cara, e aí a gente que lute, né, para entender tudo e também mudar o nosso comportamento com o mundo e com as pessoas e tudo. Então eu acho que a gente ficou, né, um tempo assim meio incerto, né, de faço isso, não uhum. faço, o que que eu faço? E que bom que você fez, porque eu acho que também a gente tem que estar se sentindo no momento de fazer assim e falar, é agora e eu vou arriscar isso aqui, sabe? E eu acho que a gente só sabe mesmo o que que vai virar quando a gente arrisca e faz, né? Sim, com certeza. E ali no início de 2020 você lançou a Ladainha, Lancei a ladainha, que é lancei. muito gostosa de ouvir, que é bem. Posso falar? É quase um sambinha, sabe? Sim, é um sambinha. É um Bem, sambinha. A bem bonito. ladainha, eu lancei ladainha e galinha. Na verdade, eu lancei tipo uma numa semana, a outra na semana seguinte, que eu lancei para um projeto de carnaval. Porque na verdade, assim, galinha e ladainha são duas músicas que eu escrevi lá com 14 anos. Uhum. 13 para 14 anos. E eu tinha essas músicas já comigo e sempre que eu tocava num lugar onde as pessoas já conheciam a música, ou até quando as pessoas não conheciam, as pessoas amavam, assim, gostavam, davam risada e falavam: Nossa, essa música é muito boa, tem aonde? Eu não tem em lugar nenhum. E eu deixava É que elas ali tem. porque. O pior é que tem muito isso, né? Tem aonde? Essa música aí tem aonde? Tipo, tem muito isso hoje em dia, né? Exatamente, é tipo você indo procurar a Dona Flor e turista e não encontrando. Exatamente. Fica aqui a crítica. Tem no. Ó, pra quem quiser ouvir é, essas músicas, tem no canal do YouTube da Nath. Tá vendo? Eu As não sou tão versões bem megera curtinhas. assim, gente. Eu não sou tão megera assim. Eu deixei elas em algum lugar. Eu não lancei só no. Mas tá lá, tá lá. De alguma forma tá lá. Enfim, aí Galinha e Ladainha, eu tinha essas músicas escritas lá de muito tempo e eu
falava assim, não vou lançar, né? Essas músicas lá de trás e tal. E aí chegou o carnaval, eu lembro que a minha distribuidora falou, pô, essas músicas têm tudo a ver, vamos fazer uma roupagem, né, para elas, assim, carnaval, vamos lançar elas no carnaval. E foi muito bom ter lançado elas, eu acho que entra nessa conversa que a gente tava falando sobre se arriscar, assim, a gente nunca sabe como e quando uma música vai bater na pessoa, né, e a Ladainha foi uma que foi muito bem aceita pela galera, assim, e acho que também é um arriscar meu que me coloca em um lugar que não é minha zona de conforto, mas que ao mesmo tempo eu gosto muito, né? Que é essa coisa do samba, né? De dela ser um sambinha, uma marchinha e tal. Então foi assim, soltei elas pro carnaval e curti demais também o resultado. Bom demais. E também você lançou em 2020 a Conflito Preferido, né? Que Sim. posso falar que ela é bem forte, tipo, tem uma. Posso falar, ela é um pouco. É uma música meio que decidida, sabe? Tipo, você tá Aham. lá, você tem o seu conflito que você gosta de ter. Sim. E você não tem medo de falar, é isso, eu amo pra caralho Uhum. e Foi o primeiro, eu acho que foi a primeira música que eu soltei, assim, com um palavrãozinho, assim, né? Tipo, amo pra caralho, pra ver, né, se as pessoas iam me julgar muito. Mas é porque quando eu amo mesmo pra caralho, então não tinha outra definição. E aí, essa foi uma música que eu escrevi ali também, acho que nessa fase meio que pandêmica ali. E eu lembro que eu fiz a produção dela, assim, a gente fez toda a distância. Então ela é uma música que tava assim, né, sendo produzida meio que à distância nessa fase pandêmica e, pô, eu curto demais ela. Inclusive, como eu queria ter feito o clipe dela, não deu, justamente por conta da pandemia. A gente teve que filmar num processo à distância. Então a gente fez o clipe assim, dessa forma. Mas tem uma coisa curiosa do clipe, porque o cara que estava de assistente gravando no dia, quando ele ouviu o refrão, né, com você divido minha marmita, meus Uhum. CDs do Emicida, ele pegou e falou, pô, você é fã do Emicida? Eu, nossa senhora, se eu sou fã do Emicida, meu Deus. Aí ele virou, e eu tava com todos os meus discos do Emicida, assim, segurando. Aí ele pegou e mandou uma mensagem pro Emicida, porque ele era amigo dele, e falou, ó a música que eu tô gravando o clipe aqui hoje. E aí o Emicida respondeu na hora, ele falou, pô, que da hora, quem é e É, tal. E aí eu foda. falei, nossa, que demais, meu Deus do céu, senhor. Fiquei pirando ali só por ele ter escutado, assim, de alguma forma, né, que eu tinha mencionado ele ali e tal na minha música. Enfim, é uma música que eu também tenho um carinho grande. É legal a gente ser meio que notado por quem a gente gosta em si. É legal Pô, isso. pra cara, dá um frio na barriga, né? Pô, nossa senhora, velho, dá muito frio, velho. Nossa senhora. Que nem foi o segundo episódio aqui do podcast. Eu entrevistei o Thiago Oliveira, ele é vocalista da Maglore. Pô, eu gosto muito da banda. Que Tipo, legal. ele pegou, eu mandei, né, o convite. Aí Uhum. ele falou, pô, top sim, eu travei, tipo, ele falou uma hora aqui, travei, falei, caralho, Sim, eu o tô cara ligada. aceitou. É muito louco nisso, né? Isso é uma coisa que a tecnologia ajudou demais a gente, né? Tipo, se aproximar, assim, das pessoas que a gente Uhum. admira e tal. Porque eu também, eu travo. Tem gente que eu falo que se eu ver, se falar comigo, eu vou travar na hora. Eu não vou conseguir formular uma frase. Não vou. Eu vou É. ficar realmente muito travada. Eu tenho um pouco isso de, tipo, pô, eu gosto muito da pessoa pegar aqui e trazer pra trocar uma ideia. Eu acho que eu travo, tipo, tem muita pessoa que eu falo, cara, eu acho que eu travo, velho. Sim, mas acho que, pô, eu acho que é muito uma coisa muito natural, né? Porque a gente que acompanha
as pessoas e tal, que a gente acompanha no dia a Aham. dia, que a gente vê trabalho e tal, a gente tá ali e a gente já tá meio que acostumado com isso, né? Mas quando você vê a pessoa ali na tua frente, ou você vai trocar uma ideia, conversar, a pessoa te respondeu, você fala, meu Deus, A pessoa me respondeu, que isso? a pessoa me respondeu. Que nem esses dias um artista que gravou um som com a Thier. Aham, Aí eu fui lá, falei, eu vou marcar ela aqui só pra ver, né? sim. Vai que dá. Daí ela foi lá e repostou. Falei, meu Deus do céu. Nossa senhora, é a glória, né? Essa sensação é muito boa, assim, é uma Uhum, coisa muito louca. Eu lembro que uma vez eu escrevi um poema, eu não sei se era um poema, eu acho que era um poema, com a ideia de musicalizar ele pra Zélia, né? Pra Zélia Duncan, que ela uhum, estava fazendo na época o Totatiano, que é um espetáculo que eu fui assistir, que são de poemas do Luiz Tati e do Itamar Assunção. uhum, E Itamar Assunção tem um livro dos esboços de criações dele que eu amo pra caramba e tal. E aí tem esse trabalho dela que é todo musicalizado em cima dessas obras. E aí eu saí de lá cheio de ideia, assim, na cabeça. Eu falei, nossa, cheguei em casa, comecei a escrever, compus um monte de coisa e tal. E falei, vou mandar pra ela, mas assim, né, eu sei que eu nunca vou ter uma resposta. E aí ela não só me respondeu, como ela me elogiou muito. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Você não sabe nem o que fazer. alguém me acorda que isso aqui é sonho, não é possível. Não, é tipo querer, sabe, salvar esse momento, enquadrar esse momento. Uhum, É muito mágico mesmo isso. Eu te entendo super, assim. Eu também sou assim. né? E você também lançou a torcida. Dancei a torcida. Torcida Que foi uma tem um música clipe que, muito foda, tipo, pra quem gosta de futebol. pra quem gosta de futebol, gravei ela lá no Teixeirão, que é o estádio do Ameriquinha, da América de Rio Preto, da minha Uhum, cidade, o primeiro estádio que eu pisei na vida. E, pô, eu fiquei feliz demais de voltar lá pra gravar uma música, assim, ter um estádio uhum, pra. Nossa, eu me senti, tipo, muito, muito privilegiada por conseguir fazer isso, sabe? Assim, quando eu tava lá no meio do estádio mesmo, na grama, uhum. chutando a bola, eu falava, não é possível que eu tô fazendo isso. Porque eu sou muito apaixonada por futebol, assim, foi o primeiro estádio que eu pisei na vida, foi o primeiro jogo que eu vi. Então, tá ali fazendo as duas coisas que são minhas maiores paixões, assim, que é a música e o futebol. Eu fiquei em estado de êxtase, assim. Até quando terminou a gravação, minha mãe falou assim: Nossa, parece que eu vi a Natalinha aqui da infância, correndo, chutando a bola, porque a gente ficou 17 horas num sol, assim, absurdo, gravando o clipe sem parar. E pra mim, tipo assim, eu iria mais 20 horas, se fosse necessário, porque eu tava exausta, tava cansada e tal, mas assim, eu tava muito feliz. Então, foi um clipe muito, muito, muito gostoso de fazer. É uma música também muito importante pra mim. E o clipe dela, assim, eu confesso que é um dos meus xodós, assim, de clipe, assim, é um clipe que eu sou completamente apaixonada. É foda. É, tipo, a gente tem essas coisas tipo, a gente é criança, gosta de algo, aí a gente pega e cresce, daí remete às lembranças de algo que nem a sua mãe pegar e falar, pô, eu vi a Natalinha lá, tipo, muito. Sim, foi muito Foda. forte ela falar isso pra mim, porque eu acho que era justamente isso, assim, né, que eu sempre quero passar, que ali em mim tem tudo, né? Tem a Natalinha, tem a Natalhona, tem todo mundo ali que eu já fui, que eu tô sendo, que eu ainda vou ser e tal. Então eu achei muito forte, assim, essa frase da minha mãe. Aham. E qual que é a sua conexão com o futebol, Nath? O futebol foi meu primeiro melhor amigo na vida, assim. Uhum, Eu via meu pai jogando, eu ia todos os domingos com ele assistir o jogo dele, do time dele que chamava Mistura Futebol Clube. E aí eu ia todos os domingos lá assistir. E era uma época que
era muito difícil ver mulher jogando, né, futebol, assim. Tinha Sim. uma ou outra, mas era mais homem. Tanto que eu ficava vendo meu pai, eu ficava analisando as jogadas e eu ficava falando, nossa, quando eu jogar, eu quero fazer isso, né? Eu quero fazer isso, Uhum. eu quero jogar assim e tal. E, e aí a minha mãe corria comigo para as escolinhas assim de Rio Preto, em todos os lugares a gente ouvia a mesma coisa. Não, é só para menino. E aí minha mãe falava, não, mas deixa ela jogar com os meninos. Ah, não, porque senão ela pode se machucar. Então era sempre esse papo aí. E eu não podia jogar. Então eu voltava nessa época eu não era muito enturmada assim na minha escola. Então eu era mais reclusa. Eu era aquela menina gordinha que batia em todo mundo. Que vinham Eu, falar comigo, né? eu confesso que eu também era assim. A Encheu o gente. saco, toma nas orelhas, fica esperto. Então, a gente ia ser amigos, acho. É, com certeza. Aí eu voltava pra casa, eu ficava louca de vontade de voltar pra casa logo pra jogar meu futebol ali. Aí eu ia pro quintal ali da minha mãe e destruía as plantas dela, né? Porque eu fiquei treinando embaixadinha durante muito tempo ali. E aí jogava sozinha, ficava brincando ali. Então eu acho que o futebol ele foi, de certa forma, um grande melhor amigo, assim. Tanto que eu não tenho muita relação com bonecas. Eu ganhava muitas bonecas, mas a minha paixão era bola. E aí eu tinha Uhum. coleção de bola e cada bola tinha um nome. Eu brincava como se fosse boneca. Da hora isso. E então o futebol teve esse papel assim na minha vida. E o futebol ele me ensinou muitas coisas na vida, assim, pra vida. Essa coisa do coletivo, que é uma coisa que falta muito na nossa sociedade hoje em dia. O futebol ele ensina, sabe? Porque Sim. você não adianta ter uma estrela lá no clube e tal, sabe? Tipo, Neymar sozinho ele não vai conseguir fazer nada, né? Sim. Então você precisa ter o senso coletivo de que todo mundo faz a sua parte e que é assim que se ganha o jogo. E então o futebol ele, quando eu entrei no futebol, eu falei, eu me senti assim pertencente, sabe? Eu falei assim, eu pertenço a esse lugar e eu agora encontrei minha turma. Foi mais ou menos assim. Que foda, que É. foda. E é aquilo, é a prova que, tipo, a gente, coletivamente, a gente consegue chegar a muitos lugares em si. Pô, pra É, caramba, eu acho que coletivo a gente tem muito potencial, sabe? é. Pra chegar, assim, muito. Eu acredito muito no coletivo, cada vez mais, assim. Eu acredito muito em energia, acredito muito em vibração. Eu acredito que a gente o dia que a gente entender, né, que a gente está vivendo de uma maneira que a gente devia pensar assim, muito no coletivo, talvez as coisas comecem a melhorar, porque a gente é um só, sabe? É uma Uhum. coisa só. Então eu acho que se cada um ali fizer sua parte, a gente viver ali de fato num coletivo, eu acho que as coisas vão melhorando para cada um, assim. Eu acho que isso vem muito dessa coisa do futebol mesmo, parece uma coisa boba, né, você falar de um esporte, assim, mas eu acho que o esporte ele tem uma função na nossa vida como tem a arte, assim, ele faz a gente entender o mundo com outra visão, sabe? Então eu acho É. muito importante. E o esporte em si é aquilo que ele meio que une povos, né? Une o pessoal, de alguma maneira. Total, total, nossa, une tudo. Espero que tenha a missão de unir o Brasil aí É, agora. depois desse ocorrido aí tem que unir, que só ele pra unir, viu? Só a Copa do Mundo pra unir agora. É. Só eles pra meio que fechar o anel com chave de ouro. Exatamente, pra pelo menos, né, apaziguar aí, É. galera. Aí você tem duas músicas com participações, que é a Ô Mãe com o Edu Ribeiro e Cansadito com o Rap Hood. E tipo, eu tenho uma particularidade com cada um. Que assim, eu moro aqui na ZN de São Paulo. Certo. Aí tem uma avenida que meio que liga uns quatro bairros. Liga. Tá, Aí nessa a avenida tinha uma loja de surf lá. certo.
Aí ficou a semana inteira pegando e falando: Edu Ribeiro vai vir aqui. Tipo, tinha uma placa assim, sabe? Tipo, anunciando que o cara era aí. Tinha carro que andava aqui na rua, anunciando que o maluco ia vir. Eu falei, não é possível um negócio desse. E, tipo, essas épocas em si, eu ouvia muita música em MTV, essas coisas que Sim. tocava, né? Tocava muito. Uhum. Aí eu lembro que desse dia, é, ele chegou assim do carro, saiu, comprou os negócios na loja, e assim, a rua tava, tipo, parecia uma torcida, sabe, de Nossa, futebol. caramba. Que Isso, demais. isso, sei lá, isso devia ser um 2007, 2006, 2007 por aí. Tipo, é um puta de um Nossa. rolê aleatório. Eu lembro que eu enchi o saco da minha mãe. Falei, mãe, vamos lá ver do IP. Ela falou, o que que é esse cara? Aí eu peguei, é dessa música aí, pô. Ai, Que ai. E ela na conhecia, época com certeza. conhecia, porque, dessa música aí é da Me Namora. Eu falei, pô, essa mesmo. E Que ela pegou demais. Não, e foi. Me Namora é um hit, né? Me Namora é É um um, hit. é um hit louco. E com o Rap Hood, eu lembro que eu tava na escola. E Uhum. na escola tinha muita aqueles festival, né? De música, de show que o pessoal fazia, né? Os grupinhos dançava, eu cantava. Tipo, eu nunca Sim. fiz nada, era totalmente um zero esquerdo. Nossa senhora, eu só existia. Só que eu lembro que ele foi nesse dia assistir um grupo de rap lá de um pessoal e ele pegou e cantou, né? Ele meteu lá os guerreiros, que, pô, Ah, que legal. essa música é um hino. Pô, pra A música é um caramba. hino. E até então eu escuto bastante. Tipo, não pode parecer mais rap, escuto Racionais, um Rap Hood, Uhum. Sabotagem, Dexter, Só coisa tipo, boa. só coisa. E em época de coisa, escola, eu era muito assim, sabe? Tipo, em escola eu tinha lá o celularzinho, as coisas, Aham. aqueles MP3. Eu ouvia muito rap e chegava em casa, eu ia ouvir Fresno. Tipo, tipo, é um extremo um ao outro, sabe? Eu te entendo, nossa, eu te entendo muito, porque eu também sou assim. Eu fui assim, eu sou assim. Essa coisa de tipo, fé em Deus, que ele é justo, Sim. ei, irmão. Aí depois no próximo já pulava pra Marisa Montes, entendeu? Então, tipo assim, eu te É um, entendo ze, super. é um 0 a 100 de muito forte. Tipo, É, eu, um eu 0 a conto 100. essa história pros amigos meus. Eles falam: Você é louco, cara. Você tá maluco. Você do nada tá lá ouvindo Racionais e do nada tá ouvindo Razões e Emoções do Maravilhoso. NX. E eu era assim. Maravilhoso. E eu era Mas assim, eu ia muito. ouvir tua playlist assim, fácil. Nossa, eu era muito assim. Do nada tava um Racionais e do nada tocando um sino restart do nada. Aí Mas tinha eu acho que essas épocas, é. era assim. Você é emo? Não sou emo, não, velho. Não sou, não. Aí hoje em dia, se alguém me perguntar, sou emo sim, por favor, sou sim. Sou sim, por favor. Bem coisa de adolescente, né? Que Sim, a não gente, sou não, tipo. mano. Você é louco. É muito coisa de adolescente que a gente banca um negócio, depois não banca mais. É. Mas, meu, o Edu, quando eu conheci o Edu, eu também, como você, assim, já conhecia Uhum. Edu Ribeiro, Me Namora, as outras músicas dele também que fizeram muito sucesso. Eu já sabia quem era Edu Ribeiro, já tinha tocado muitas músicas dele em época de barzinho, violão e Uhum. voz e tal. E aí eu cheguei para gravar o Canta Comigo, o programa que eu comecei a fazer. E aí, quando eu olhei pro lado, meu vizinho, Edu Ribeiro, né? Aí eu cheguei, olhei e falei, oi, tudo bem? Ele virou e falou, oi, prazer, Edu Ribeiro. Eu falei, pô, é óbvio Opa! que você é o Edu Ribeiro. É claro que eu sei quem você é, meu amigo. Eu falei, pô, você tá me zoando, né? E Não, mas aí, o humilde dele, ele chegar aí, você muita sentar. humildade. Nossa, é Não, ele é louco. um cara super humilde. Ele é um cara que, meu, eu aprendi muito com o Edu nessas temporadas gravando o programa
sentando do lado dele, porque o Edu, ele tem muita história, Uhum. ele me conta muitas coisas, me contou muitas coisas, a gente conversa também, até hoje aí, a gente troca ideia de futebol, de música, a gente troca ideia sobre a vida. Então, o Edu é um cara espetacular, assim, ele é um cara que tem muita bagagem, ele me ensinou muito e ele tem uma visão muito, muito bonita da vida, das pessoas, da música, de tudo, assim. E ele é um cara que virou, assim, meu parça, né? Uhum. E a gente começou a trocar ideia ali quando eu senti que ele tinha uma vibe, que ele é muito carinhoso, afetuoso com a família dele. Ele é muito família, e eu também Uhum. sou. Então, vira e mexe, eu tava lá, mas tava, tipo, mandando uma mensagem pra minha mãe, falando com a minha Uhum. mãe, não sei o quê. E ele falando da mãe dele. Aí, um dia eu cheguei pra ele e falei, mandei uma mensagem pra ele, falei, Edu, eu tenho uma música que eu fiz pra minha mãe já faz não sei quanto tempo. Eu nunca lancei ela, mas depois que eu te conheci, eu fiquei com a vontade de lançar ela numa pegada de reggae. Aí ele nem ouviu a música, ele falou, vamos. Pô, eu falei, cara, você tá falando sério? Lógico, pô, é música sua, eu já sei que é boa. Falei, nossa, que honra, porque assim, o Edu, ele me dá muita força, ele acredita muito no meu potencial como compositora também. Uhum. E ele me passa pra uma galera, vira e mexe, chega gente falando, pô, falei com o Edu, ele falou que é pra eu falar com você, porque você compõe bem e tal. E eu fico assim, sabe, num lugar que eu falo, caramba, meu, cara, esse cara que eu já admirava e tal, hoje a gente é amigo e a gente troca ideia sobre tudo e tem essa parceria de John Mãe juntos que, pra mim, assim, eu não podia ter gravado com uma pessoa melhor que não fosse ele, assim. Então, tem um carinho muito grande por ele, mas ele acha que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi, e aí a gente tá discutindo sobre isso ainda. Olha, Você também acha? assim, é que eu acho que é aquilo, são dois extremos. Eu acho que o Cristiano, ele é aquilo porque ele treinou e ele merece estar Sim, ali. Ele é o fruto dele. Ele escolheu exatamente. aquilo e ele é foda, muito bom. E É, o Messi exatamente, não, o sim. Messi eu posso falar, ele já é gênio, tipo, ele nasceu com aquilo, tipo, Sim, é sem, isso, sem, Matheus. sem, É sem isso. esforço nenhum, ele é muito bom. Exatamente. Edu Ribeiro perdeu 2-1 e sinto muito, meu parça. Estamos aqui. Aliás, ô Matheus, você é palmeirense, não é? Sou palmeirense. Então pronto, 2-1 de novo, porque Edu Ribeiro é corintiano e não tem a menor condição. Então, Assim, assim, eu hoje em dia eu gosto muito mais do esporte do que o meu clube, eu mas também, eu também, eu também. assim, a- a- aqui é Palmeiras, né, pô? Tá maluco. Não tem, Vem né? com os Não papinhos tem de muito o que Corinthians, não falar. vem com esse papinho de Corinthians aqui, não. Com todo Eu, respeito. aqui o corintiano não se cria, não. Não, mas eu falo também com todo respeito, porque minha mãe é corintiana e a gente passou Uhum. aí uma vida inteira discutindo. É. Mas, pô, eu também, eu já fui muito fanática por futebol, assim, de brigar, quebrar casa e ficar puta porque perdeu, acabar minha vida e não sei o que. Hoje em dia, eu também tenho muito mais amor pelo futebol, pelo esporte em si. Eu falei aqui brincando, mas eu e o Edu, a gente adora discutir, conversar sobre futebol, converso com vários amigos meus também sobre futebol. Uhum. Então, eu acho que o esporte está, com certeza, acima de qualquer tipo de rivalidade aí, porque a gente está falando de dois clubes muito grandes, Palmeiras muito maior, com certeza, mas Só, não, só pra deixar bem claro que é só muito para maior, deixar né? bem Com pontuado, todo respeito, com todo respeito. com todo respeito. Pô, mas tá aí no meu histórico fazer feats com corintianos, Rapping Hood tá aí, não me deixa mentir. Eu não consigo muito escapar disso. De Corinthians pro cara. Pô, tá vendo, né? Mas é pra mostrar que eu tenho respeito aí pela pluralidade do nosso esporte. Mas o Rapping Hood foi também uma surpresa, assim, porque eu fiz Cansadita, escrevi Cansadita, e a Cansadita já estava gravada, já tinha ido pro estúdio, botei voz, tinha feito parte A, parte B dela, e aí gravei e tal. E aí combinei com o Léo Ferraz, que foi quem fez o clipe de Cansadita, que é maravilhoso também. E aí eu sonhei, eu dormi, sonhei,
que tinha um rapper que entrava na música e fazia Ô, uma louco. inserção. Tipo, sonhei com isso. Eu falei, nossa, os diretores devem ficar, tipo, malucos comigo, né? Pô, o que essa menina tem que sonhar? Não é possível. E aí eu peguei, acordei, mandei mensagem pro Léo. Falei, Léo, você não vai acreditar, cara, eu sonhei que entrava um rapper tipo, era muito legal, porque o rapper entrava fazendo não sei o quê. Aí ele falou assim, ó, Nath, você não deixa eu mandar essa música pra um rapper amigo meu? Eu falei, manda, mas tipo assim, eu não sabia quem era, né, o cara. Uhum. Aí eu falei, manda lá, pode mandar, fica à vontade. Ele pegou, mandou, aí passou um tempo e tal, ele pegou e me respondeu, pô, o cara curtiu pra caramba, meu. Ele falou o que quer fazer. Eu falei, que da hora, não acredito, jura, jura? Eu falei, quem é o cara? É o Rapping Hood. Eu, quê? Porra, Que? tá, você tá me zoando, Léo. Eu fiquei indignado, eu falei, não é possível que é o Rapping Hood. Aí ele falou, eu falei, pô, quando você falou meu amigo, eu achei que era tipo, sei lá, com qualquer pessoa, menos o Rapping Hood. Enfim, aí comecei a conhecer o rapping, troquei ideia com ele, e o dia que eu fui pro estúdio com ele gravar, assim, foi muito mágico, porque nesse dia que eu fui na Red, tava o Vitão e o Rael, e Uhum. aí eu cheguei, eles estavam gravando, acho que um feat, e aí eu cheguei com o rapping e a gente tava lá em outra sala, mas depois a gente foi tomar uma água ali, um Danone, e aí a gente acabou trombando ali, né? A galera, e nessa de trombar, a gente sentou ali, esquecemos que a gente estava gravando, e a gente começou a conversar. E aí eles começaram, o Rael e o Rapping Hood ali naquele dia, eles deram uma aula, assim, eu fiquei quietinha, só ouvindo a Uhum. própria existência dos dois dentro da música. Já é por si só uma coisa que, né, digna de uma história aí que acho que todo mundo merecia ouvir, né, por tudo que eles já Uhum. passaram, tudo que eles já enfrentaram. Então, naquele dia, assim, eu conheci ainda mais do universo do Rapping Hood e de quem ele era e da força dele e de tudo mais. Então, A assim, foi representatividade é muito foda, né? Tipo, muito, não, muito não foda. tem como você não falar de rap brasileiro e não falar do rap indie. Não, não tem como. Ele tá tatuado na história do rap brasileiro, assim. Uhum. E com muita classe, né? O que ele faz, assim, com muita luta também. E, pô, um cara que, meu Deus, eu tenho um prazer enorme por ter tido esse feat com ele, assim, Uhum. eternizado, sabe? Porque foi uma aula pra mim, realmente. É. E você citou o Canta Comigo. Como que foi Uhum. o Nath esse convite pra fazer o Canta Comigo? Bom, o Canta Comigo era um programa que eu confesso que eu não acompanhava, eu não sabia Uhum. da existência do programa, eu sou meio desligada, sabe? Eu sou aquela pessoa que, tipo, tá todo mundo vendo uma parada e aí eu falo, o quê? O que que é isso? E aí as pessoas falam, meu, como você não tá vendo? E aí eu não tava sabendo que tava rolando isso. E a Sil, minha assessora de TV, que trabalha comigo já tem um bom tempo, ela pegou e me mandou, ó, Nath, pintou uma oportunidade aqui para um programa e tal, que é um reality musical, e aí ela me mandou o formato, né? Aí eu falei assim, Sil, porque a princípio o que me assustou era o fato de eu julgar, né, tipo, as pessoas e as participações, assim. Eu falei pra ela, Sil, eu não me sinto apta a julgar ninguém, não. Eu falei, acho que isso daí não é pra mim, não. Aí ela virou e falou, não, Nath, mas pensa bem e tal, vou te passar aqui a lista, né, completa das pessoas que vão participar, que vão estar nesse mesmo lugar que você. E aí, a hora que eu bati, assim, num dos primeiros nomes, assim, eu vi Roberta Campos, eu falei pra ela, tô dentro. Eu só Opa! mandei, eu tô dentro. Ela, pô, mas você nem leu nada. Eu falei, não, eu já vi o que eu queria. A Roberta, pra mim, eu sou completamente apaixonada pelas músicas, pelas composições dela, pelo trabalho dela. E eu ouvia muitas vezes as músicas dela pra compor as minhas, como inspiração, assim. Então, era uma pessoa que eu queria, assim, ter o prazer de falar oi, sabe? Tipo, de chegar e Tipo, falar oi. oi, boa tarde. De falar oi, boa tarde. Só isso pra mim já bastava. E entre tantas outras pessoas maravilhosas que tinham lá, mas quando eu vi o nome dela, confesso que eu fiquei assim, falei, não, eu vou fazer isso aí e já era. E aí
Enfim, assim, bem, de maneira bem resumida, eu cheguei lá, falei esse oi pra ela com muito custo, assim, morrendo de medo, mas já cheguei, eu sou do tipo que fala já, eu já me entrego, assim, eu sou bem cafona. Então eu chego, já cheguei e falei, ó, Roberto, cara, eu amo teu trabalho e quando minha assessora falou que você ia estar aqui, eu falei, não, eu vou então fazer esse programa só pra eu falar oi pra ela. E cara, eu componho muitas coisas que eu peguei como, assim, suas coisas como inspiração. E aí ela, nossa, ela é a melhor pessoa do mundo, ela é super educada, ela é super profissional. A gente ficou, assim, amigas e ela me chamou para compor junto com ela, ouviu minhas composições, me chamou para compor junto com elas, a gente compôs juntos. E foi, assim, para mim foi uma conquista pessoal, assim, meu Deus, maravilhosa. E eu pude conhecer ainda mais, né, do trabalho dela e dela também como pessoa. E para mim foi um presente, assim, do Canta Comigo. E não só, porque através disso eu conheci outras pessoas que hoje em dia eu tenho na minha vida, que só o Canta podia me proporcionar. Por exemplo, eu encontrei minha irmã perdida lá, que é a Mari Belém. E a Mari é uma pessoa que eu não desgrudo nunca mais na vida, porque ela é uma pessoa que a gente deu um match assim tão grande, que parece que foi um encontro que a gente tinha que se conhecer assim para a vida toda, e isso só aconteceu através do canto. E hoje, tipo, eu não vivo sem ela, e se ela não me responder, eu ligo para ela agora para ela poder me responder. Me responde agora, por favor. Agora. Não, e nem tem isso, porque a gente, tipo, se responde o tempo todo, então a gente tá super conectada. Ela fala, vamos pro pagode comigo? Vamos. E eu falo pra ela, vamos fazer no seu vem aqui em casa agora pra gente comer uma pizza, ela também vem. Então, tá tudo certo. E conheci outras pessoas também maravilhosas. Conheci o Wesley, que hoje o Wes trabalha comigo também, ele faz a minha preparação corporal. Então, assim, o Canta, ele me deu muitas coisas, assim, acho que mais do que eu pude contribuir com o programa, ele me deu muitas coisas e me ensinou muitas coisas também, porque ali, quando você tá ali no momento, você tá julgando, você meio que se vê ali, sabe, no Sim. palco, em cada participante que sobe ali. Então, as histórias também tocam bastante. Na primeira temporada, eu chegava em casa chorando todos os dias. Eu saía de lá chorando, vinha para casa, ficava chorando, porque você fica muito mexida com as participações, com quem passa, com quem não passa, você vai se envolvendo com as histórias e você se vê ali. Então, assim, é um programa muito rico, eu acho um programa com muita qualidade. Eu acho que o programa tem uma qualidade, assim, absurda de produção musical, de seletiva, da equipe. A equipe que dirige o programa, a direção do Marcelo, que é maravilhosa, que também foi um presente, tipo, ser dirigida ali por ele também, porque foi uma experiência nova para mim de uma direção, assim, de um programa. Toda a equipe que tá ali por trás, toda a produção. Então, tipo assim, é muita gente boa junto. E para mim foi um presente, tanto que hoje, né, é difícil eu largar o canto, assim. Eu tô sempre ali quando a Sil fala, ó, vai ter temporada nova, você tá dentro? Nossa, eu tô. Eu sempre vejo você também comentando no Twitter, tipo, você assistindo, né? Comentando. Sim, eu não basta eu ter feito o programa, né? Não basta eu postar 1000 stories, eu ainda entro no Twitter para comentar, porque eu assisto a todos. Sou a pessoa que veste a camisa, literalmente. E é sempre bom fazer isso, vestir a camisa. E Nath, pra te liberar aqui do episódio, o que tem pro futuro aí? Algum show? Para o futuro Alguma música teremos, nova? vou falar aqui em primeira mão para vocês, teremos uma surpresa aí, que não é mais surpresa porque vou falar agora. Teremos um remix de Torcida ainda para esse final de ano aí. Então vou deixar aí no suspense, ainda não vou falar quem, mas Então provavelmente quando sair esse episódio, já saiu. já vai ter saído? Já vai ter Ah, tá. saído. Então tá. Então aí você corta essa parte toda. Então, Você
Você corta tudo isso e a gente fala mais aqui. Pro ano que vem teremos muitos shows previstos. Eu pretendo começar o ano já, abrindo o ano ali, início de fevereiro, fazendo um primeiro show. Eu quero muito fazer esse show na minha cidade, que eu ainda não fiz show lá, e tô sendo muito cobrada por isso. E eu acho que chegou o momento de fazer isso, porque eu fiz 2 shows aqui em São Paulo, mas eu nasci, cresci lá, tem muita gente de lá que tá esperando esse momento, então eu quero muito começar o ano fazendo show lá em Rio Preto, mas tenho muitos shows previstos e temos um EP aí também em andamento. Eu já tô com as músicas em fase de produção, de criação, né? A gente já tem uma aí escolhida para abrir aí a porteira. E teremos muitas músicas lançadas no ano que vem e muitas coisas que eu ainda não posso contar. Falem off. Quem sabe, assim, só quem sabe não teremos Dona Flor e Turista ao vivo lançadas no Spotify. Quem sabe? Vou jogar aqui pro universo. Assim, se não tiver, eu vou sair pra rua. Vou protestar. Vai ter protestos. Por favor, faça isso, porque vai ser muito engraçado você na rua protestando. Eu vou usar isso como marketing para a própria música. Pegar assim a plaquinha, cadê as músicas? Cadê as músicas que você prometeu? Nath, não, pode cobrar. Eu vou fazer isso. Vou cobrar, hein? Vou cobrar, hein? Pode cobrar. Nath, brigadão por ter topado participar aqui do podcast. Foi muito foda trocar esse papo com você. Foi. Porra, eu acho que dá pra falar que é o maior episódio já do projeto. Dá pra falar fácil. Matheus do céu. Não, quando a gente começou aqui, antes de começar a gravar, Matheus virou pra mim e falou assim, vai ser mais ou menos uns 40 minutos. Eu pensei, coitado, ele não sabe. Ele não tá sabendo que eu falo mais que o homem da cobra. Lá em Rio Preto tem essa expressão. Mas assim, eu falo muito isso. Se a pessoa não me cortar, eu vou falando aqui. Então eu sinto muito. Eu sinto muito por a gente ter estendido aí esse tempo. Mas olha, eu te agradeço demais pelo espaço. Eu vou te agradecer aqui de novo por você ter lá no início aberto as portas para mim, assim, ter favorecido, fortalecido. Meu som, é muito importante esse papel na vida do músico independente, então eu te agradeço demais por isso, e me sinto honrada aqui em estar participando do podcast, adorei também trocar ideia aqui com você, vou guardar as críticas aqui, porque eu saio desse podcast com uma missão de gravar essas músicas, então foi muito bom. Tamo junto demais, acho que tamo aí pra somar. Valeu demais. E eu tenho que deixar aqui um beijo para as minhas fãs, porque elas são muito possessivas. E se elas chegarem no final do podcast e verem que eu não deixei beijo aqui para elas, o couro vai comer. Então, beijo para vocês que ficaram ouvindo aqui até agora. Amo vocês. E, Nath, como que o pessoal te acha aí nas mídias? @Nath Guareschi, esse sobrenome italiano, difícil de pronunciar e difícil de escrever, que é SCHI no final, mas em todas as minhas redes eu tô @Nath Guareschi, vocês podem me acompanhar, me ver passando muita vergonha lá e sendo cobrada pelas músicas que eu ainda não lancei. Eu acho que ano que vem vamos ter músicas daí que... Acho que teremos. Depois dessa pressão, acho que teremos. Acho que teremos, hein? Teremos. Bom, Nath, brigadão, viu, Nath? Tamo junto demais. Obrigada a você, Matheus. Obrigada, gente. Valeu. E esse foi o episódio da semana. Se você gostou, compartilhe com um amigo, beleza? Até a próxima semana e valeu!